Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros colegas e amigos. Meu nome é Fábio Moraes e sou advogado atuante no ramo do direito previdenciário. Minha gente, e como um dos primeiros vídeos do meu canal, irei falar um pouco sobre o benefício por incapacidade temporária ou o auxílio-doença. Ao longo do vídeo, irei responder as seguintes perguntas: o que é o auxílio-doença? Quem tem direito ao auxílio-doença? Como solicitar o auxílio-doença? Entre outras. Mas primeiro, eu gostaria que você continuasse assistindo o vídeo, se inscrevesse no meu canal, curtisse, comentasse e compartilhasse, porque ajuda no crescimento do meu canal. Então, minha gente, não saia daí, porque já iremos falar sobre este benefício. Minha gente, o benefício por incapacidade temporária ou auxílio-doença é um dos benefícios concedidos pela Previdência Social através da Lei 8.213, entre os artigos 59 a 63. Este benefício ele é concedido a todos os segurados da Previdência Social que estão temporariamente incapacitados para o trabalho, seja em decorrência de uma incapacidade física, mental ou social, e até mesmo de um acidente do trabalho. A incapacidade física, minha gente, é aquela atrelada no corpo do segurado, podendo ser uma doença no coração, uma doença nos ossos, uma doença na pele, qualquer tipo de enfermidade e também um acidente do trabalho, ok? Temos também a incapacidade mental, que é aquela decorrente de problemas psíquicos, podendo ser uma ansiedade, podendo ser uma depressão, um mal de Alzheimer, uma perca de lucidez, entre outros. E também tem a incapacidade social. Já a incapacidade social, por sua vez, ela serve como se fosse um agravante para o deferimento do benefício. Fábio, eu não entendi, me explica melhor? É o seguinte, imagina que o segurado ele foi acometido pelo HIV. E a gente sabe que o HIV tem um estágio e tem um estágio final que é a AIDS. Imagina que no começo da doença desse segurado, ele consegue trabalhar, mas você chega em um determinado momento que ele se vê na necessidade de dar entrada no auxílio-doença. Ao dar entrada no auxílio-doença, o perito e o INSS em si irá avaliar toda a situação desse segurado, não analisando somente a doença, mas analisando a questão social. O INSS vai levar em consideração alguns fatores, tais como a idade do segurado, a escolaridade do segurado e se ele tem dificuldade ou não de encontrar um emprego. Por quê? Porque geralmente quando o segurado acometido por esse tipo de doença mora em uma cidade pequena, é provável que ele tenha dificuldade de encontrar um emprego em razão do preconceito. Infelizmente o preconceito ainda existe. Os empregadores, às vezes por temer, acabam não contratando pessoas que têm esse tipo de doença. Aí o INSS ele analisa muito essa situação e isso irá pesar ou não para o deferimento ou indeferimento do benefício. Então passaremos agora, minha gente, para a próxima parte do vídeo. Obrigado. E quanto à concessão do direito? Minha gente, certa vez me perguntaram: Fábio, qualquer pessoa pode ir lá no INSS e dar entrada nesse benefício? Ele serve para todos ou eu tenho que efetuar algum pagamento? Como é que isso funciona? Meus amigos, infelizmente, em via de regra, esse benefício ele só é concedido aos segurados da Previdência Social que estão em dias com as suas contribuições e que tenham efetuado o pagamento de 12 contribuições anteriores à data da doença. Fábio, eu não entendi. Explica de novo aí. Eu explico sim. Veja só. Imagina que você foi contratado na empresa. O seu patrão recolhe a sua CTPS e em seguida faz a sua inscrição e filiação ao INSS e começa a regularmente efetuar o pagamento da sua contribuição. Vamos imaginar que no terceiro dia você fica doente e resolve dar entrada no benefício. Eu lhes pergunto, você vai ter direito ou não? Infelizmente, em via de regra, não, porque está lá no artigo 25, inciso 1º, que diz que para você adoecer e receber o benefício, você tem que trabalhar 12 meses, um ano. Isso também é válido para o segurado especial rural, viu?
tem que trabalhar 12 meses, um ano, para poder ter direito. Mas tem aquela pergunta: Fábio, teve um caso que a segurada trabalhou 2 meses, adoeceu e conseguiu um benefício. Você não disse que tem que pagar as 12? Minha gente, o que eu digo é o seguinte: tem exceção, tudo tem exceção no direito. A primeira exceção, minha gente, está lá no artigo 26, inciso 2º da Lei 8.213. Ela diz o seguinte, que quando aquela enfermidade surgir através de um acidente do trabalho ou uma doença profissional do trabalho, você não precisará cumprir o pagamento das 12 parcelas. Fábio, como é que funciona isso? Vou dar um exemplo. Imagina que eu fui contratado para trabalhar como pintor em uma empresa. No segundo dia, no segundo mês, que é o segundo mês de contribuição, eu monto toda uma estrutura para subir no muro e efetuar o que? A pintura. Aí acontece que esse andaime quebra e eu caio, quebra a perna. Eu pergunto a você, nesse caso aí, do exemplo, cabe o benefício ou não cabe? Cabe, porque está lá no artigo 26, minha gente, acidente de trabalho. Ou seja, quando se tratar de um acidente de trabalho ou uma doença profissional do trabalho, não precisa de pagar as 12 parcelas. Somente a filiação, que é o pagamento da primeira parcela. Também existe outra exceção, minha gente. A outra exceção está lá no artigo 151. O que acontece? O artigo 151, ele elencou uma relação de diversas doenças graves, na qual o segurado que tiver uma dessas doenças, independentemente dele estar em dias ou não, ou dele ter cumprido ou não o período de 12 contribuições, ele poderá dar entrada no benefício. Vamos imaginar que a segurada foi contratada para trabalhar na empresa X e trabalhou um mês. No começo do segundo mês ela foi demitida. E nisso aí ela passou vários meses desempregada. E ela constatou que adquiriu um câncer, uma neoplasia. Eu pergunto a vocês, ela vai ter direito ou não vai ter? Vai, porque está na segunda exceção do artigo 151. Por quê? Porque a doença dela está lá nessa relação. Minha gente, essa relação do artigo 151 é uma relação extensa. Lá você pode encontrar a neoplasia maligna, cardiopatia grave, hanseníase, cegueira, mal de Parkinson e entre outros. Aí o que é que eu digo o seguinte, eu vou dar uma dica a vocês. Imagina que você parou de pagar o INSS, o seu patrão não pagou mais, você está desempregado e você adquiriu uma dessas doenças. Aí o que é que você vai fazer? Você vai entrar no artigo 151, vai verificar se a sua doença está lá dentro. Se a sua doença estiver lá dentro, aí você vai dar entrada diretamente em um auxílio doença. Se a sua enfermidade não estiver lá dentro, aí você vai dar entrada no amparo social. Mas, minha gente, eu digo, sempre verifique o artigo 151. E nesse artigo também, ele fala de que o Ministério da Saúde irá elaborar uma relação com várias doenças. Então, você olhou o artigo 151, não tem? Procure essa lista elaborada pelo Ministério da Saúde, porque se você estiver lá, você pode dar entrada do benefício que vai dar certo. E sobre o período de graça e do restabelecimento ao direito. Minha gente, a gente sabe que para ter direito ao benefício, o segurado deve estar em dias no INSS e ter efetuado o pagamento de 12 contribuições anteriores à data da enfermidade. No entanto, surge a seguinte pergunta. Fábio, eu trabalhei um ano na empresa, eu vi no meu CNIS que realmente o empregador fez o pagamento de 12 contribuições e acontece que hoje eu estou desempregado, infelizmente. Eu tenho direito ao benefício, eu parei de pagar, mas eu tenho direito ao benefício ou não tenho? Meus amigos, veja só, em razão desse tipo de problema, o legislador criou o artigo 15º da Lei 8.213, que trata sobre o período de graça. Veja só, o período de graça, que eu vou explicar o que é, ele se classifica entre diversos tipos de períodos. Temos o período de 3 meses, temos o período de 6 meses, o período de 12, 24 e 36. E o que são esses períodos? O período de graça é o seguinte,
É o período que o INSS concede ao trabalhador que parou de contribuir por motivos alheios à sua vontade, como por exemplo, o empregado que foi demitido sem justa causa. Ele foi demitido e agora ele se vê impossibilitado de efetuar o pagamento. Aí o INSS diz o seguinte: olha, empregado, eu estou vendo que seu patrão efetuava o pagamento regular das suas contribuições, certo? Você contribuiu mais de 24 parcelas e eu estou vendo que você parou de pagar. Mas não se preocupe, eu vou dar um período de tempo a você, certo? Para ver se você se ergue de novo, arranja um emprego, começa a pagar. Agora lembre-se, eu vou dar um período de prazo para você. Se você ultrapassar esse prazo e não começar a me pagar de volta, eu vou cortar a sua cobertura. Então é assim que o INSS faz. Ele dá um prazo para o segurado se erguer novamente para ver se esse segurado volta a pagar. Por isso que saiu do emprego, parou de pagar, não se preocupe não, que você ainda vai estar cobertado pelo INSS. Agora veja o seu prazo. Aí o que acontece? Fábio, mas é o mesmo prazo para todos? Não. Cada caso existe a sua peculiaridade. Por exemplo, existem casos que o período de graça é de 6 meses. Tem uns que é de 3, tem uns que é de 12, tem uns que é de 24 e tem uns que é de 36. Então, o que eu digo é o seguinte: o advogado vai ter que analisar a cada caso específico e saber que tipo de período de graça vai ser aplicado àquele segurado, certo? E quanto ao restabelecimento, veja só, imagina que eu ultrapassei o período de graça, imagina que no meu caso o período de graça foi de 24 meses. Aí eu ultrapassei esse período de graça, pronto, e não estou mais acobertado. E no outro dia, no outro mês, eu arranjo um emprego. Aí você já pergunta: Fábio, e agora eu vou ter que pagar 12 parcelas sucessivamente para ser acobertado novamente pelo direito ou não? Minha gente, o artigo 27A da Lei 8.213, ele fala o seguinte, que se você perder a qualidade de segurado e vier a pagar novamente, basta você efetuar o pagamento da metade de 12 parcelas. Ou seja, entrei hoje na empresa, meu patrão vai começar a recolher gradativamente as contribuições, basta só meu patrão efetuar o pagamento de 6. Efetuando o pagamento de 6, quando for no 7º dia, se Deus o livre, eu for ficar acometido por uma doença, eu já posso dar entrada no auxílio doença, que eu já vou conseguir esse benefício. Sobre a doença pré-existente. Minha gente, a doença pré-existente está lá no artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8.213. E o que é isso? Veja só, a gente sabe que nós, segurados da Previdência Social, efetuamos mensalmente o pagamento de forma preventiva. Para quê? Para que se um dia, Deus o livre, acontecer um acidente do trabalho ou uma enfermidade, nós poderemos dar entrada no benefício. É igual à lógica de um contrato de seguro de bem automóvel, de um automóvel. Você contrata o seguro e começa a efetuar, seja mês ou uma vez por ano, o pagamento desse seguro. Para quê? Para que se um dia o seu bem for roubado, furtado ou destruído, você poderá procurar a seguradora e ser ressarcido. No INSS é isso. Os segurados efetuam um pagamento mensal de forma preventiva. Para quê? Para que se um dia acontecer alguma enfermidade, eles poderem dar entrada no benefício. Agora, existem determinados casos em que a pessoa quer burlar o INSS. Como, Fábio? Às vezes o segurado ele não está em dias, ele não está mais amparado pelo INSS, descobre que ele adquiriu uma doença. Por exemplo, ele adquiriu uma hérnia de disco. Aí o segurado sabe que para ter direito, ele deveria ter efetuado anteriormente o pagamento de 12 parcelas. Aí o que é que ele faz? Ele entra no emprego ou ele começa a pagar por conta, o INSS como autônomo, ele começa a efetuar o pagamento mensal. Quando ele adquire os 12 meses de contribuição, ele vai lá no INSS e dá entrada no benefício. Aí você já pergunta: Fábio, esse segurado aí, ele vai conseguir? Não. Por quê? Porque a doença dele é pré-existente. A lei diz que primeiro efetua o pagamento, depois adoece. A lei veda
a seguinte prática: a doença e depois o pagamento. Então, a gente não pode inverter essa ordem. Nesse caso desse segurado, ele não tem o direito, mesmo ele tendo pagado 12 parcelas. Mas surge aquela exceção. Agora imagina que esse segurado que tem esse problema efetuou os 12 pagamentos durante o ano e não teve o direito. Mas ele não deixou de pagar, ele foi pagando. E 5 meses depois, aquele problema que era desse tamanho ficou desse tamanho. Houve um agravamento ou progressão da doença. Ele poderá dar entrada no benefício? Agora dá. Porque o parágrafo 1º do artigo 59, ele traz essa exceção. Ele diz o quê? Não é cabível o benefício para doença pré-existente. No entanto, ao longo do tempo, essa doença ela se agravar ou ela progredir, ficar bem pior, você poderá dar entrada no benefício. Então, minha gente, se no seu caso você estiver dentro da exceção, poderá dar entrada no benefício. Meus amigos, vamos falar um pouco do procedimento administrativo e judicial. Tudo começa pelo administrativo. Veja só, o trabalhador segurado da Previdência Social que for acometido por alguma doença ou acidente do trabalho, segundo a lei, ele ficará sob a responsabilidade do empregador pelo período de 15 dias. Se decorridos 15 dias e o trabalhador ele não melhorar, não ficar curado daquela enfermidade, aí ele passará a ser de responsabilidade do INSS. Então, o INSS arcará com as despesas do segurado a partir do 16º dia útil subsequente. Aí beleza. O que acontece? Ao adquirir a enfermidade, poderá o patrão do segurado dar entrada no benefício por ele ou o próprio funcionário, que é o segurado, dar entrada. Então, o patrão ou o segurado poderá dar entrada no benefício. E Fábio, quais são os documentos? Veja só, os documentos são a identidade, CPF, comprovante de residência. Fora isso, temos o laudo, que é aquele documento técnico emitido por uma clínica, na qual descreve detalhadamente a enfermidade em si, como, por exemplo, uma ressonância magnética. E uma declaração médica. A declaração médica, o seu médico de confiança, ele deve colocar o nome da sua enfermidade acompanhada pelo CID-10. O CID-10 é um código universal que serve como um catálogo de todas as doenças. Toda doença tem um código. Então, o seu médico ele irá colocar na declaração o código dessa enfermidade. E em seguida, ele irá colocar se você está incapaz ou não para o trabalho. Se ele entender que você está incapaz para o trabalho, o seu médico irá colocar essa informação e atribuir a quantidade de meses de afastamento. Seja 6 meses, seja 12 meses, seja 1 ano, seja por tempo ilimitado. Então, é o seu médico que vai aferir quantos dias você deve ficar afastado. Aí o que acontece? Você selecionando toda essa documentação, protocola através do Meu INSS Digital ou nas agências da autarquia. Atualmente, em decorrência do coronavírus, você terá que protocolar pelo Meu INSS Digital. Após receber a documentação, o INSS irá fazer uma análise do seu caso e irá conceder ou não esse benefício. O que acontece? Hoje, minha gente, em decorrência da pandemia do coronavírus, o INSS está avaliando a sua situação somente pelos documentos. Mas, quando essa situação acabar e o INSS começar a voltar normalmente, para que você tenha o seu benefício concedido, você vai passar por uma perícia médica, feita por um profissional nomeado ou contratado pelo próprio INSS. Mas tudo bem. Imagina que você deu entrada e teve o seu benefício indeferido. O que acontece? Você terá um prazo de 30 dias para recorrer administrativamente. Você pode recorrer ou não. Nessa situação, existem duas escolhas. Ou a primeira você recorre no prazo de 30 dias, ou a segunda você já entra logo com a ação judicial. Também, minha gente, na esfera administrativa existe a seguinte hipótese. Se o INSS concedeu o seu direito,
Como é que eu faço para prorrogar? Veja só, quando o INSS concede o seu direito, ele encaminha uma carta para você dizendo a data inicial do pagamento e a data final do pagamento. E lá eles colocam o seguinte, que você deve 15 dias antes daquele prazo final entrar com pedido de prorrogação, sob pena do INSS cortar de vez o seu benefício. Então, olha, fique atento. Você teve um benefício deferido, recebeu a cartinha e viu a data final, anote a data e conte 15 dias para trás, certo? E não deixe de protocolar o seu requerimento nesses 15 dias anteriores, a data final do benefício. Passando a fase administrativa, vamos para a judicial. Imagina que na administrativa deu tudo negado e você quer entrar na justiça. Você vai procurar um advogado de confiança e vai protocolar a ação no Juizado Especial Federal. Seu advogado ele irá selecionar todos os documentos que estão lá no processo administrativo e atualizá-los caso seja necessário, porque às vezes existe a situação de que o segurado passou muito tempo para poder dar entrada judicial e aqueles documentos ficaram um pouco velhos. Aí, se você dá entrada com processos muito antigos, o juiz vai mandar emendar inicial e vai pedir que você atualize os documentos. Quando protocolar inicial e o juiz verificar que está tudo ok, ele vai citar o INSS para o INSS apresentar a defesa. Após a fase da contestação, o juiz irá nomear um perito para fazer a perícia médica em você. É marcado dia e hora e você pode ir com o seu advogado ou algum acompanhante para a sala do médico e ele vai fazer uma entrevista com você, vai analisar a situação, vai ver os seus laudos, vai ver sua declaração médica. Aí em seguida, após você fazer essa perícia, o médico irá preencher os quesitos técnicos solicitados pelo juiz. Após ele emitir esses quesitos técnicos, ele encaminhará ao juiz e o juiz fará a conclusão do feito para a sentença. Então, a depender do laudo médico, você pode ter o seu benefício concedido ou não. Se o laudo médico for favorável, você vai ter concedido o seu direito pelo julgamento procedente da inicial. Se o médico do juiz entender que você é capaz para o trabalho, infelizmente o juiz vai julgar pela improcedência e aquele caso você poderá recorrer para a turma recursal, mas aí já é outra história. Então, meus amigos, eu agradeço muito por vocês terem assistido até o final do vídeo. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem, me seguissem nas redes sociais. Foi um enorme prazer. Mas o que eu digo é o seguinte, eu trabalho na área previdenciária. No entanto, eu abri esse canal para falar sobre qualquer assunto do direito. Então vamos fazer o seguinte, manda teu comentário, pode ir lá no direct. Fábio, eu gostaria que você falasse sobre um determinado assunto que eu tenho uma dúvida. A gente monta o roteiro e a gente vai falar o tema que você quer. Porque aqui o canal é democrático. E eu gosto disso, eu gosto de falar sobre qualquer assunto do direito. Viu, minha gente? Então eu agradeço muito. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!